Vamos deixar Deus falar conosco. Como tenho vindo a dizer, quando a Bíblia fala, Deus fala, não é? E vamos deixar Deus falar conosco ao longo desta tarde. Semana passada estive a falar sobre a marca ou distintivo principal de um discípulo de Jesus. Alguém se lembra qual é que é? Vamos lá. Alguém se lembra qual é o distintivo de um discípulo de Jesus? Já ouvi. O amor, ok? Jesus disse, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então é um distintivo de um discípulo de Jesus, sermos pessoas que se amam uns aos outros. Não é? Como eu vos amei, aprendam comigo. Se pensarmos bem, Jesus e os seus discípulos, nós a ver os evangelhos até vemos que os seus discípulos nunca lhe chamavam por Jesus ou de uma forma assim mais íntima, chamavam quase sempre, ou sempre até, chamavam de mestre ou de senhor. Olhavam para ele como alguém que lhe estava a ensinar e a demonstrar vida. E com isso ele estava a compartilhar vida com eles, mas eles estavam a olhar para ele como alguém que estava-lhes a mostrar uma nova forma de viver. Jesus tinha dito até, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. E ontem até com os jovens estávamos a falar sobre isso. Não é? Quem é que é Jesus? Jesus era um pescador de homens. Ele pescou homens ao caminhar nesta terra. Ele trouxe homens com ele. E a promessa era, eu vou-vos ensinar a fazer exatamente a mesma coisa. Então como é que um discípulo de Jesus pode amar? Porque aprende com o mestre. Aprende com aquele que é o exemplo, Jesus. Não é? Jesus diz, olhem como eu faço, não é? Para poderem fazer igual. Às vezes há um ditado, agora estou-me a esquecer do ditado, não é? Mas tem a ver com não olhar para aquilo que eu faço, não é? Mas olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço. Jesus é o contrário, ou melhor dizendo, é as duas coisas. Olha para o que eu digo, mas olha para aquilo que eu faço e aprende comigo. Então, um dos distintivos é amor. E assim saberão que vocês são meus discípulos. Mas vamos ver uma passagem também em Mateus 20, porque há mais marcas que Jesus fala. Claro que há muitas marcas de um discípulo de Jesus, mas há algumas que ele salienta. E aqui há outra, que é engraçada também. Na minha Bíblia, até em Mateus 20, versículo 20, na minha Bíblia, o título aparece como o pedido de uma mãe. E nós sabemos que às vezes as mães gostam de proteger os seus filhos, ou enaltecer os seus filhos, e é o que vemos aqui acontecer. Diz o seguinte, então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Um bom pedido de uma mãe, não é? Jesus, nada tendencioso, mas tu que és Jesus, olha, só um pedido. Quando tu estiveres na glória, que o meu filho possa sentar-se à tua direita e o meu outro filho que se senta à tua esquerda. Não é? Um bom pedido. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Imaginem, estão os 2 a andar, um pedido de uma mãe intermete-se pelo meio, deixa-me ver se eu chego primeiro que as outras mães, vou fazer um pedido, vou ver se os meus filhos podem sentar-se à direita e à esquerda. E os outros 10 estão a dizer, quem são aqueles? Quem é que eles acham que são?
Que audácia, não é? Que arrogância. Olha eles a tentar passar à nossa frente. Porquê é que ele tem que sentar-se à direita? Porquê é que ele tem que sentar-se à esquerda? Que audácia da mãe. A mãe a falar pelos filhos, eles nem podem falar por eles. Não é? Teve que ser a mãe a falar. Imaginem, ficam indignados com o que está a acontecer. E Jesus vê esta conversa entre eles e diz, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um distintivo de um discípulo de Jesus é alguém que serve. É alguém que dá a sua vida para servir os outros. E mais uma vez Jesus diz, como o Filho do Homem, como eu não vim para ser servido, eu vim para servir vocês que estão a caminhar comigo, que estão a aprender comigo. Isto não, a forma como o mundo faz não será assim para vocês. Vocês vão viver de uma forma diferente. Vão viver de acordo com o meu reino. E o meu reino significa servir. Significa considerar os outros acima de ti mesmo. Significa estar atento às necessidades dos outros e servir. Não tem a ver com posição, não tem a ver com quem é o primeiro, não tem a ver com quem vai estar à direita ou à esquerda. Até o primeiro será o último. Isto tem a ver com o coração, tem a ver com o amor, já falámos sobre isso. Tem a ver com servir, é um dos distintivos. Jesus fica estupefacto com esta conversa e esta situação. Porque nos versículos antes, no versículo 17 e 19, Jesus está a demonstrar, está a falar sobre aquilo que vai acontecer. Ele diz, enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse, estão noutras passagens, vê-se que estão numa multidão e ele chama os 12, ele quer falar para estes 12. E ele chama-os em particular e diz, nós estamos a subir para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Jesus está a falar que ele, que é o Filho de Deus, aquele que estava no início, aquele por qual todas as coisas foram criadas, aquele que estava lá no início e pela autoridade da sua voz as coisas foram criadas, aquele que estava com toda a glória. Ele está a dizer, daqui a pouco tempo, eu vou-me render e vou-me entregar ao ser que eu criei. E eles vão agarrar-me, eles vão julgar-me, eles vão condenar-me, eles vão me condenar até à morte, eles vão zombar, eles vão gozar, eles vão-me açoitar. Não porque ele não podia parar aquilo, ele podia parar quando quisesse. Mas vemos noutras passagens da Bíblia que ele fez isso. Ele humilhou-se, ele esvaziou-se até ao fim para servir a nós. Por amor a nós, como já vimos a semana passada. Então este é o contexto. Jesus está a dizer, olha, isto é o que vai acontecer. E de repente a conversa surge, quem é o maior? Logo a seguir. Os discípulos não entendem, não percebem, mas pensam alto, quando ele estiver na glória, eu quero estar à direita, eu quero estar à esquerda. Os outros ficam todos chateados e Jesus ensina-lhes, demonstra-lhes uma nova forma
de viver. Os discípulos estão à procura de estatuto, de posição. E Jesus demonstra: o meu reino é um reino diferente. Nós não estamos aqui para sermos servidos, estamos aqui para servir. Vivemos para servir. Jesus até vai mais além e diz: Ele veio para dar a sua vida para resgate de muitos. Primeira pergunta para nós hoje: estás a viver segundo este princípio? Quando tu pensas na vida cristã, pensas em ser servido ou pensas em servir? Quando vens a uma reunião como esta, e o Mário foi muito bom a encorajar-nos logo no início, tu vens para ser servido ou vens para servir? Para fazer a tua parte, para abençoar os teus irmãos e as tuas irmãs? Como é que estás a viver isso na tua caminhada cristã? Estamos a falar de amor, já falámos, precisamos de amar uns aos outros. Servir vem ligado, completamente ligado. Nós amamos servindo as pessoas à nossa volta. Estás preparado para servir o teu irmão e a tua irmã? São boas perguntas para nós fazermos, porque Jesus está aqui a demonstrar que um discípulo de Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Mas sabem, muitas das vezes na igreja, principalmente no Ocidente, vimos para consumir. E avaliamos até a igreja pela forma como eu posso receber. O que é que a igreja pode me dar a mim? Mas Jesus está a dizer: não, o meu reino não é assim. Nós vivemos para servir, para abençoar. E ao abençoar e ao servir uns aos outros, nós somos abençoados também. E quando a comunidade vive assim, estamos a abençoar uns aos outros mutuamente. E Deus é glorificado. Todas as coisas são para glorificar a Deus. Então, esse distintivo está no teu coração? Está nas tuas decisões? Está na forma como tu encaras igreja, grupos, reuniões de oração? Está na forma como encaras o teu dia a dia? Estamos atentos ao que está a acontecer à nossa volta para podermos servir uns aos outros? Jesus era mestre e ensinou aos seus discípulos a viver desta forma. Outro exemplo, abram comigo em João 13. Okay? Antes daquela conversa que lemos a semana passada. Antes dele falar sobre amar uns aos outros. Há outra passagem muito conhecida. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Okay? Vamos ler a história e vamos pegar em algumas partes. Vamos aprender com isto. Mas diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos pôr a pausa aí. Imaginem a cena. Para nós isto talvez tornou-se uma história conhecida, mas imaginem a cena. Estes homens tinham caminhado talvez quilómetros e quilómetros, supostamente com um estilo de sandálias, em terra seca. Aqueles pés deviam de estar qualquer coisa. Eu já vi alguns pés terríveis, aqueles muito provavelmente estariam nesse tipo de... Não eram os meus pés são muito bonitos. Mas já vi outros. E estes homens, eles chegam para este jantar, esta ceia. Agora, o normal, o tradicional naquela altura, era que quando chegassem a uma casa, haveria um servo ou um escravo da casa que viria
para lavar os pés de quem estava a chegar. Era o seu trabalho. Alguém supostamente inferior que estava ali para servir os visitantes, as pessoas que estavam a chegar, os donos daquela casa. E viria para lavar os pés. Mas aqui nós vemos que isso não acontece. Não está ali essa pessoa. Então eles chegam e não está lá ninguém para lavar os pés. E deve ter sido um momento um bocado tenso. Quem vai lavar os pés? Quem é que vai lavar os meus pés? Onde é que está a pessoa que devia estar aqui para lavar os meus pés? Se calhar estavam a olhar uns para os outros a ver quem é que ia dar o passo. E muito provavelmente a pensar, eu certamente não vou ser. Talvez o João, talvez o Pedro, talvez o Tiago. Alguém tem que dar o passo. E vemos que a ceia já começou. Já passou essa fase e ainda ninguém deu o passo em frente de servir uns aos outros. De se humilhar e servir e lavar os pés uns dos outros. Está toda a gente à espera. E enquanto o jantar já arrancou, estava sendo servido o jantar, Jesus, sabendo quem ele era, sabendo do seu significado e do seu propósito, decide trazer mais uma lição aos seus discípulos, algo para eles aprender. E então ele levanta-se e faz aquilo que mais ninguém ali esteve disposto a fazer. Remove a sua roupa, não é? Fica só com tira as partes de cima, põe a toalha à volta e decide ajoelhar-se e lavar estes pés. O impensável, o mestre. Se haveria alguém naquela sala que não deveria estar a fazer aquilo, era o mestre. Mas foi o único que decide o fazer. Conseguem imaginar a tensão no ar naquele momento? Ou o espanto? O que é que está a acontecer? Em Filipenses 2, 3-4, Paulo diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Jesus está aqui a ensinar a olhar para as necessidades dos outros e está disposto a servir com humildade, em amor, os outros. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa humildade? Havia alguém que dizia: estou muito orgulhoso da minha humildade. Tenho muito orgulho na minha humildade. Como é que está a tua humildade? Estás disposto a considerar os outros, os interesses dos outros, atento e à procura de abençoar, de fazer aquilo que mais ninguém faz? Ou és daqueles, como se ouve muitas vezes no mundo: ai não, eu não me vou rebaixar. Se ele quiser, ele que venha. Ou ele que faça. Não é? Não ouvimos isso muitas vezes? Como é que nós podemos aprender com o nosso mestre? Jesus está a ensinar sobre humildade. Servir ajuda-nos a ser humildes. Ajuda-nos a ter a humildade que Jesus tinha. E de uma forma mais profunda, Jesus está aqui, está a ensinar sobre a cruz. Está a falar sobre a forma como Ele vai servi-los mais profundamente dentro de poucos dias. É necessário ir à cruz para lavar os pecados dos seus discípulos. Alguém precisa de tomar a posição e eu vou tomar essa posição.
Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte. E morte de cruz. Era necessário que isso fizesse. Então Jesus ensina humildade, amor, consideração pelos outros. Servir tem a ver com isso. Viemos para servir e não para ser servidos. Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Como é que isso é possível? Ele está indignado, talvez envergonhado com a situação, não consegue entender. Vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou-lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus ensina aqui sobre graça. Ele não tinha que fazer aquilo, que os discípulos não mereciam que ele fizesse aquilo, mas ele está a fazer. Jesus não precisava de ir até aquela cruz, não tinha feito nada para merecer ir àquela cruz, mas ele tinha que o fazer. Porque os pecados, os nossos pecados, os pecados daqueles discípulos precisavam de ser limpos, perdoados. E era preciso dar esse passo, era preciso ir mais além. E Pedro tinha que entender que salvação era pela graça. Ele tinha que aceitar. E neste exemplo, ele está a demonstrar isso. E Pedro, no início, ele não quer aceitar. Não, tu não podes fazer isso. E sabem, muitas vezes nós, na nossa luta por salvação, muitas vezes nós também, não, é impossível. Como é que Jesus pode morrer pelos meus pecados? Eu sou demasiado bom. Há muitos que dizem: eu sou tão boa pessoa. É impossível, eu não preciso. E Jesus diz: não. Não há outra forma. Se tu não aceitas, tu não me terás parte. Se tu não me deixares que eu faça isto por ti, não haverá forma de tu teres parte. Graça. Jesus demonstra graça. E servir tem tudo a ver com graça. Nós não o fazemos porque a pessoa merece. Às vezes fazemos porque gostamos e vemos a forma como pessoas interagem e nós queremos retribuir. Essa é a forma mais fácil. Quando alguém faz um favor e nós retribuímos, é fácil. Mas nós servimos não por causa disso. Nós servimos por causa da graça de Deus. Porque nós próprios também somos recipientes da graça e recebemos coisas que nós não merecemos. E somos abençoados, mesmo não merecendo. E pessoas são boas para connosco, mesmo não merecendo. E nós precisamos de ser assim, mesmo para aqueles que nós achamos que não merecem. Nós precisamos de servir. Se vês uma necessidade, se vês alguma coisa, serve com graça e em amor. Vive não pensando e calculando a medida daquilo que tu podes dar. Não, seja extravagante. Seja generoso. Usa o teu tempo, usa os teus dons, usa as tuas qualidades para servir aqueles à tua volta. Servimos não porque merecem, mas por amor. E quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Quem chama de Jesus Senhor e Mestre aqui? Espero que todos, se entregaste a tua vida a Jesus, é isso que tu fizeste. Entregaste a tua vida e disseste que querias que Ele fosse teu Senhor e Mestre. Então diz aqui: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, se este é o teu caso e é o meu caso, eu preciso de servir. Não é uma opção, não é uma decisão, faz parte do meu ADN, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha fé cristã, faz parte de ser um discípulo de Jesus, amar uns aos outros e servir uns aos outros, faz parte de quem nós somos. Não podemos dizer que somos discípulos de Jesus se temos um coração duro que não quer servir uns aos outros. Da mesma forma que não podemos dizer que somos discípulos de Jesus e não amar uns aos outros. A Bíblia até diz: mentimos a nós próprios. Se vivemos com falta de amor, se vivemos com falta de graça, nós precisamos de entender isto. Então eu quero estar a desafiar hoje, talvez a ser inconveniente um pouco hoje. Como é que estás a servir? Como é que estás a usar a tua vida para servir os teus irmãos e as tuas irmãs? Os da tua família? Como é que estás a usar a tua vida, a tua casa, o teu tempo para servir, os teus recursos para servir uns aos outros? Porque precisas estar a fazer. E se não estás a fazer, de certa forma, há algo que tu não estás a experimentar de belo sobre o reino de Deus. Que é extravagante. Isto é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem acredita que Jesus é o caminho? Sim? E Jesus decidiu usar a sua vida para servir. E isto traz vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viver desta forma traz vida. Quem quer vida, eu quero vida. Preciso de aprender com o meu mestre. Preciso de aprender com o meu Senhor. Eu gosto muito de um versículo que encontra-se em 1 de Pedro 4,10. Diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para se vangloriar. Não é isso que diz. 1 de Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Depois, um bocadinho mais à frente: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo o sempre. Porquê é que nós temos dons diferentes? Porquê é que Deus nos capacita com dons? E são dons diferentes. Porquê? Para fazer um nome de mim próprio? Não. Para ter estatuto? Não. Para ser conhecido no Instagram? Não. Para servir uns aos outros. Para poder abençoar uns aos outros. E Deus dá dons uns aos outros. Tu tens talentos, tens dons que Deus deu-te a ti. Como é que estás a usá-los? Estás a administrá-los fielmente? Faz lembrar a parábola dos talentos, do 1, 2 e 5. Como é que estás a usar os talentos que Deus te dá? Aqui diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Amigos, vivemos num tempo estranho às vezes em termos de igreja, principalmente redes sociais, onde sentimos que o nosso dom tem que ser conhecido e as pessoas têm que perceber, têm que entender o quão abençoado eu sou e quão abençoado tu és por me ouvir. É ou não é? Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos de esvaziar-nos a nós próprios. Eu não sou ninguém por mim próprio, mas sou um filho de Deus. Como tu és um filho de Deus, uma filha de Deus, somos todos iguais.
Somos capacitados com dons diferentes. E a beleza do corpo de Cristo é quando vemos estes dons diferentes todos a serem usados para a edificação da igreja. Então não se trata do palco, não se trata do líder de louvor ou da banda. Não, trata-se de ti, Graça. De mim. Da Filipa. Do Nuno. Do Lucas. Trata-se de todos nós a pegar nos dons que Deus nos deu e nos confiou, sermos fiéis com isso, para servirmos uns aos outros. Então, se eu tenho um dom de dirigir louvor, eu tenho para servir a vocês e a mim, para entrarmos na presença de Deus. E Deus capacita-nos dessa forma. Mas se tu tens um dom para servir de qualquer outra forma, eu preciso disso. E a igreja precisa disso. E quando o fazemos, é para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Os dons que recebemos, e ouçam isto, os dons que recebemos é para serem usados num contexto de servir a igreja local, a igreja de Cristo. Não há dons individuais. Não é sobre o nosso ministério. São usados para servir e edificar a igreja de Cristo. E quando assim acontece, a beleza da igreja de Cristo é conhecida. E as comunidades à volta são abençoadas. Precisamos de administrar fielmente aquilo que Deus nos está a dar. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amigos, quando estamos a servir, este é um bom versículo para teres na tua mente. Vai haver alturas que servir é muito duro, muito difícil. Às vezes vais sentir que o que estás a fazer a pessoa não merece. E precisas de ter chaves, tesouros no teu coração que fazem-te lembrar: mas eu estou a fazer isto porque eu estou a servir a Cristo. É para Ele que eu faço isto. É por Ele que eu vivo desta forma. Tudo o que eu faço, eu estou a fazer de todo o coração para Ele. Não é tanto até para esta pessoa que eu estou a ajudar, é para Ele. Mateus 25:40, estou na reta final. Mateus 25, versículo 40, é uma passagem fantástica sobre o julgamento das nações. E há logo aqui no início, no versículo 34, diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos-te visitar? Estamos a ver aqui uma lista de formas diferentes de servir e de abençoar. E parece que estas pessoas nem percebem o que tenham andado a fazer. Quando é que nós fizemos isto? Quando? E o rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E eu quero chegar perante o meu rei e ouvir o meu rei a dizer: vem. Bom servo e fiel. Confiei isto em ti e tu foste fiel. Sabem? Há 3 ou 4 anos atrás, acho que vai já para 4 anos atrás, esta igreja criámos uma associação, Dádivas Inesquecíveis. E a associação tinha a ver com o resgate de ucranianos
a vir da guerra na Ucrânia, quando começou a guerra lá, e trouxemos 4 famílias da Ucrânia e demos casa durante um ano, demos comida, demos sustento, fizemos montes de coisas. E foi muito, muito trabalhoso. E houve uma equipa de 4 ou 5 que investiram muito do seu tempo para servir estas famílias. E o Lucas e a Andressa arranjaram uma casa para alojar estas famílias. E sabem, houve momentos durante esse ano que foi extremamente difícil. E extremamente injusto. E houve momentos nessa caminhada que nós pensamos, porquê é que nós estamos a fazer isto? Até o que é que nos deu na cabeça para fazer isto? E lutamos e lutamos e lutamos para poder dar esta hipótese. Esta semana, isto é um encorajamento para todos que estiveram envolvidos nisto, esta semana estava a falar com um pastor no Porto que tem uma igreja também de ucranianos, uma congregação para os ucranianos. E ele estava-me a contar que ele batizou a filha mais nova da Ina, uma das famílias que nós trouxemos. Foi a mais nova ou mais velha? A Vitória. Foi batizada esta semana. E o testemunho dela foi: eu estava num mundo sem esperança, ali na Ucrânia, não sabia o que é que ia ser feito da minha vida. E encontrei a esperança em Portugal. Agora, nós não estamos neste momento com ela. Ela está nessa congregação ucraniana. Mas nós aqui, e essa equipa em específico, vocês tiveram um trabalho importantíssimo para que essa rapariga viesse de uma situação de total desespero para conhecer o Rei. E entregar a sua vida e ser batizada e caminhar agora com Jesus. E eu diria que não há nada melhor do que isso que tu possas ter feito na tua vida do que ver alguém nessa transformação. E parabéns. E um dia o teu Rei vai dizer parabéns. Foste fiel, serviste, amaste, consideraste os interesses dos outros acima dos teus. Amigos, eu quero que este seja o meu testemunho, o teu testemunho, o testemunho de todos nós. Eu quero servir e amar as pessoas à minha volta. Eu quero ouvir este tipo de relatos e perceber eu tive qualquer coisa a ver com a mudança na vida daquela pessoa. Tudo para a glória de Jesus. Aquela passagem em João 13, da lavagem dos pés, Jesus acaba assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se os praticarem. Este versículo mostra-nos que há 3 tipos de pessoas. Há aqueles que não sabem e não praticam. Há aqueles que sabem, mas não praticam. E há aqueles que sabem e que praticam. Há apenas um deste grupo de pessoas que é abençoado. É aquele que sabe e que pratica. Sabem? Às vezes pessoas vêm no final ou durante a semana e vêm dizer: a tua pregação foi espetacular. Falou mesmo comigo. Foi mesmo... Mas o fruto de uma pregação é o colocar na prática. Nós sabemos se a pregação foi boa ou não, se nós depois colocamos ela em prática, se tem efeito prático. Porque senão nós sabemos, aprendemos, mas se nós não pusermos em prática, não estamos a receber a bênção total. Amigos, há muitas vezes que nós saímos, e eu saio muitas vezes: uau, esta pregação foi espetacular. Mas precisamos de aprender a aplicar. Porque eu quero ser feliz. Eu quero ser abençoado. E então, hoje, ao sair deste lugar, aprendeste, espero eu, alguma coisa hoje, mas faz para ter a certeza que estás a colocar em prática. Não pode servir teoricamente. Não funciona. Servir é prático,
requer ação. Então serve de todo o coração. Serve aqueles que tu achas que merecem, serve aqueles que tu achas que não merecem. Serve. Espalha graça por todo o sítio que tu andas. Espalha graça neste lugar aqui. Serve os teus irmãos e as tuas irmãs. Qual é o dom que Deus te tem dado? Usa para o benefício de outros. Não sabes qual é o dom que tem? Às vezes pessoas perguntam-me ou dizem, eu não sei qual é o meu dom, e já deves ter recebido esta resposta de mim. Isso não interessa. Serve. 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 Ama os teus irmãos e os teus irmãs. Serve na capacidade que podes. Serve. Dá de ti. Serve. E Deus vai te usar. E talvez ao servires, o teu dom começa a ser reconhecido. Começas a perceber, eu faço isto, mas eu gosto mesmo de fazer isto. Há qualquer coisa de especial quando eu faço isso. Isso é Deus a revelar o dom que tens. Não esperes para saber qual é o dom para depois servir. Não. Serve, serve, serve. Houve um homem, um líder, há uns anos atrás, quando eu era muito jovem, já não sou assim tão jovem neste momento, quando tinha 14, 15 anos, ele disse-me, ser um homem do sim. E depois ele explicou-me, o que eu quero dizer com isso é que a tua primeira resposta seja sim. Depois reflete, e talvez há alturas que vais ter que dizer que não, mas que a tua primeira tendência seja sim. Então quando alguém te pede para tu fazeres qualquer coisa, que a tua primeira tendência seja sim. Ser sim. Sim. Sabem? Eu acho que isso moldou a minha vida por completo. Eu posso dizer honestamente que eu servi, creio eu, em praticamente todos os ministérios desta igreja. Desde limpar casas de banho, a crianças, adolescentes, jovens, louvor.com, todas as áreas. E adoro servir em todas as áreas. No nosso acampamento selvagem, eu passei, acho eu, 4 ou 5 anos, todos os dias, a lavar as sanitas, que mais ninguém queria lavar. E eu fiz isso especificamente porque eu queria aprender a servir, mesmo quando não gostava. E não era nada agradável. De todo agradável. Hã? E era o meu dom, vês? Fazia bem. Aquelas sanitas ficavam bem limpinhas. Amigos, sirvam. O importante é que tu estás a ser fiel com aquilo que Deus está-te a dar. E faz como se estivesse a fazer para Ele. Não é para os homens, é para Ele. E se fizeres assim, feliz vais ser. Abençoado vais ser. E todos saberão que tu és um discípulo de Jesus. Amém? Amém?